Exato. E aí é aquilo que eu estava falando, né, Van? Você não pode descuidar do brasileiro. Você tem que olhar as Copas pela grana, pela, quem sabe, possibilidade de título, né? Mas também você tem aquilo. O Alan Franco é um que alguém lembrou aqui no chat que já tá meio baleado, né? Que o Samuel, né, que falou aqui no chat, o Alan Franco já tá meio baleado, já foi poupado, aí teve substituição pelo Sabino. Os jogadores se desgastam. O São Paulo tá correndo pra caramba no jogo. Você vê que o São Paulo tá o tempo inteiro, do minuto 1 ao 90, subindo marcação, sem desistir. Às vezes o jogo já tá ganho, o São Paulo tá lá ligado no jogo, como tem que ser. Isso demanda, exige muito da parte física dos jogadores também. E aí você chega nesse dilema, né? Se você poupa, você corre o risco de quebrar uma sequência ou de não conseguir o resultado que merece ou que precisa, né? E agora a gente tem esse jogo na quinta, né, Van? São Paulo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. A gente tem o time do São Paulo aí pegando um Atlético que está num momento ruim. Na tabela da Série B, o Atlético está em 11º lugar, não vem de bons resultados. É um adversário acessível nesse confronto aí de mata-mata. O São Paulo pode fazer um placar e deve fazer um placar para jogar tranquilo em Curitiba e também, quem sabe, até poupar por lá também. Mas é aquilo, né? Tem que fazer o placar. E aí que eu te pergunto, o São Paulo deveria entrar tipo, com força máxima, fazer o placar e depois tira todo mundo, descansa, ou já poupa desde o início e se precisar coloca alguém depois ali da cavalaria? Eu acho que, perdão, nossa, uma situação uma situação que vai ser, que é interessante para a gente, para o Crespo, até apesar que vão estar suspensos contra o Inter, é que Ferreirinha e Alan Franco estão suspensos, então eles devem estar no time de quinta-feira, né? Porque já não jogam no domingo. Então, e são jogadores importantes para estarem contra o Atlético. Eu acho que realmente esse primeiro jogo vai ser muito importante, vai ser em casa, acho que o São Paulo consegue fazer um bom resultado. E assim, pensando no nosso adversário, o Atlético Paranaense, eu acho que o foco deles realmente vai ser subir para a Série A, porque eles estão numa situação muito difícil, né? Eu acho que realmente é óbvio que quando você entra em campo, você vai entrar para ganhar, para conseguir um bom resultado, mas acho que a cabeça deles, realmente, o foco vai estar, assim, pensando de uma maneira geral, em todas as circunstâncias, vai estar no acesso, né? E eu vi que eles estão com muitas lesões, tiveram muitas lesões nos últimos tempos, então provavelmente por lá também teremos o Odair Helman, né? Vai fazer vai ter essas alternativas, é o que ele vai conseguir fazer, mas eu também acho que é um adversário acessível. O São Paulo, eu acho que realmente, talvez fazer algumas mudanças para o jogo de quinta-feira, talvez seria plausível, mas essas 3 vitórias seguidas deram uma certa tranquilidade também no Campeonato Brasileiro, né? Se fossem outros resultados, talvez a gente estaria aqui falando, não, realmente, vamos focar no brasileiro, deixa a Copa do Brasil de lado, e daria até para tentar alguma coisa contra o Atlético Paranaense. Mas eu acho que esses resultados recentes deram uma certa tranquilidade ao São Paulo. E como você disse, Ricardo, uma coisa que me impressionou muito no jogo de domingo foi a intensidade do São Paulo do primeiro ao último minuto. Eu acho que, assim, a preparação física do elenco do Crespo precisa ser realmente intensa, porque o time não para. Apesar que você citou o lance da marcação, mas uma coisa que me impressionou muito é que todo time marca também. Teve alguns momentos que o jogador do Fluminense estava indo para o ataque e tinham 3 jogadores em cima dele. Então, acho que é bem isso. Essa distribuição de marcação do São Paulo também acho que faz um pouco de sentido, mas é um elenco que precisa estar o elenco todo preparado, né? Eu acho que isso é o que o Crespo vai acabar fazendo ao longo dos jogos. Ele não tem feito tantas mudanças no time titular, né? Ele tem feito mais mudanças ali, realmente, quando vai fazer alterações, ele tem optado por algum jogador ou outro. E, assim, é uma pena, por exemplo, a gente não ter o dinheiro disponível para a Copa do Brasil, porque ele não pode, porque ele jogou ali 12 minutos pelo Cruzeiro na terceira fase. Mas é um atleta que a gente gostaria de ver ele jogando mais, e seria uma opção no ataque, por exemplo, contra o Atlético, enfim, para ser titular ou entrar depois, enfim, que seja. Mas é um jogador que a gente não vai poder contar. E nem o Temos o Ferrarese, hein? Nem o Ferrarese. Isso, o Ferrarese está suspenso, né? Foi expulso no jogo. Então, e assim, a gente pensa, será que ele vai mudar o esquema para jogar com uma linha de 4, talvez, né? Por causa disso, que ele não vai ter um zagueiro no banco, ele vai levar um zagueiro da base, a gente não sabe muito bem em relação a isso. Mas eu não acredito que ele vai mudar o esquema. Não acho que ele vai alterar o esquema com 3 zagueiros. Mas é algo preocupante, né? A gente, com os 3 titulares, não temos alguém para repor. Então, acho que assim, o São Paulo precisa desse resultado, acho que precisa avançar na Copa do Brasil. Não dá para pensar, acho que cair agora, mas que a gente tem essa prioridade ainda de pensar em se estabilizar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Copa do Brasil, pela premiação e assim,
pela chance que temos, talvez, de chegar numa final, eu acho que é importante o São Paulo realmente entrar com seriedade nesse jogo. Acredito que o elenco do São Paulo está muito focado nisso. E acredito que dá, sabe, Ricardo? Mesmo que a gente faça algumas mudanças, um time alternativo, tanto aqui quanto lá, o São Paulo consegue, eu acredito, é favorito para passar contra o Atlético Paranaense, sim. Então, e acredito que as mudanças do Crespo, o Crespo vai ter uma inteligência de fazer boas mudanças se necessário para essa primeira partida aqui no Morumbi. Aí, detalhe, Ricardo, enquanto a gente estava conversando, o São Paulo divulgou que 20 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo. Então, e assim, é um horário complicado, né, e tudo mais, mas 20 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de quinta-feira. Ô, Senna, e vale a gente lembrar que são 8 desfalques nos 2 próximos jogos. 6 no departamento médico, Ferrarese e Dineno na Copa do Brasil, Alan Franco e Ferreirinha contra o Internacional, que tomaram o 3º amarelo, né? Então o São Paulo vai ter esse dilema da zaga em 2 jogos seguidos, porque vai ficar sem um dos zagueiros. Fica a dúvida se hoje, na reapresentação, algum garoto da base vai aparecer. A princípio, o Matheus Belém está fora dos planos. Não teve nenhuma sinalização da comissão técnica em utilizar o Matheus Belém, que, inclusive, junto com outros jogadores, acho que o Pedro Vilhena, a última vez que eu fui ao CT, acho que era o Pedro Vilhena, estava treinando separado. O Belém era um deles que estava treinando separado, em horário alternativo. O time já tinha treinado, o treino acabou ali por volta de meio-dia, e aí depois da 1h da tarde os jogadores apareceram ali, conversaram um pouco, tá? Fizeram um pouco de academia e depois foram para o campo para poder fazer um trabalho individual. Então, assim, o Belém está fora dos planos mesmo, pelo que parece, e fica a dúvida, vai subir alguém da base ou vai para uma linha de 4 defensores para poder ter pelo menos um zagueiro reserva no banco, né? Isso é uma coisa que daqui a pouco eu vou ler o chat, claro, né? Eu tô lendo aqui, daqui a pouco eu ponho na tela, né? Mas assim, isso é uma coisa que muita gente está falando, né? Se ele vai manter uma linha de 3 zagueiros, porque se não tem o Ferrarese, você precisa ter uma opção de zagueiro no banco, né? E talvez ele tenha que fazer uma alteração no sistema tático para jogar com uma linha de 4 defensores e 2 zagueiros, porque senão você não tem reserva. Por mais que você puxe o Igão da base ali para compor, para fazer, o Igão não entrou em nenhum momento, ele não está, talvez, pronto ou com bagagem o suficiente, né? Então, acho que o Crespo vai ter que optar por um outro sistema tático para esse jogo, pensando nos desfalques, né? Tem o Ferrarese aí para esse jogo e tal, e ainda os outros do DM, né? Que a gente vê na tela, né? Além de Caleri, Lucas, Oscar, que já estão há algum tempo, Luiz Gustavo também. Aí tem o Luca, né, que teve uma lesão na coxa, o Rian, o Dineno não pode jogar porque já jogou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, o Ferrarese suspenso. Então, são vários problemas aí para você gerenciar.